A gente cresce ouvindo que tem um tempo certo pra tudo. Tempo de estudar, tempo de fazer amigos, tempo de namorar, tempo de casar. E quando a gente chega aos 30, parece que todo mundo já entendeu as regras do jogo, menos você. Você olha pros lados e sente que tá descompassado, como se você tivesse perdido um trem que todo mundo pegou e que agora não dá mais pra alcançar. Mas o que ninguém te contou é o seguinte: homens gays amadurecem mais tarde. E não é porque a gente não quis. Não é preguiça, não é falta de responsabilidade e muito menos incompetência. É porque a nossa adolescência não foi uma adolescência de verdade. Enquanto as pessoas aceitas socialmente estavam aprendendo a se relacionar, a gostar, a errar, a confiar, a flertar, a se apaixonar, sentir ciúmes, terminar e sentir paixão e voltar e tentar de novo, a gente estava lutando para sobreviver. Sobreviver à vergonha, sobreviver ao terrível medo de ser descoberto, a sobreviver ao risco de rejeição dentro de casa e sobreviver àquela terrível e constante sensação de que a gente não podia ser quem a gente era. Enquanto as outras pessoas estavam vivendo experiências que constroem a maturidade emocional, nós estávamos muito ocupados aprendendo como nos esconder. E se esconder sempre tem um preço. Porque quando você vive escondido, você congela, você não cresce, você não se expõe ao que te faz amadurecer. Porque se esconder tem a ver com medo de errar, e quando a gente não erra, a gente não aprende. Então você congela no momento em que aprendeu que amar é um risco, e esse risco é perigoso. Você congela na idade em que você descobriu que sentir as coisas é uma fraqueza. E você congela no lugar em que você percebeu que para existir era necessário performar para atender às expectativas dos outros. Então sim, muita gente só consegue começar a viver de verdade depois dos 25, 28, 30, 40, 50 anos. Porque é aí que a máscara começa a rachar. É quando você finalmente percebe que não dá para só sobreviver durante a vida inteira. Você precisa de mais. Você precisa viver. Só que quando esse despertar chega, você olha para o lado e pensa: eu tô atrasado. Todo mundo já sabe viver. Eu já devia saber como fazer amigos, como confiar, como amar. Eu já deveria ter X de dinheiro. Eu já deveria estar casado com uma família e blá 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 blá. Só que não. Não, porque você está começando agora. Não, porque você não teve as mesmas chances que a maioria das pessoas teve mais cedo. Para aprender lá atrás o que você só está começando a entender hoje. Você finalmente está vivendo a fase que seria normal na adolescência, mas que foi negada a você. Você está aprendendo agora, depois dos 30, o que muita gente aprendeu com 15, com 18. Como pedir carinho sem ter que implorar. Como você pode falar o que você sente sem pedir desculpas. Como colocar um limite sem achar que você vai ser abandonado. Como aceitar amor sem desconfiar. E principalmente como amar sem desaparecer. E é claro que isso dá uma sensação estranha. É uma mistura de orgulho com luto. Orgulho por você ter chegado até aqui. Meus parabéns, por sinal. Mas luto pela vida que não pôde ser vivida antes. E que agora você nota que não tem como voltar atrás. Só tem como construir a partir daqui em diante. Isso dói. Mas ao mesmo tempo, isso não significa que você está atrasado. Esse é seu tempo. Significa que você demorou a ter permissão para existir. Porque antes você dependia que ela viesse de fora. Hoje não, hoje ela parte de você. E para isso, leva-se tempo. É necessário crescer, virar adulto primeiro. O que você sente como atraso é só a vida acontecendo na hora certa para você. E não tem uma comparação justa. Porque apesar da nossa história ser similar, por exemplo, ninguém viveu o que você viveu. Ninguém sabe o que você passou. O quanto custou para chegar vivo até aqui, com a cabeça quase no lugar. Ninguém carregou o que você teve que carregar. Então você não está atrasado a nada, não é uma corrida. Você só amadureceu no seu próprio tempo. O tempo que as condições da sua vida no passado permitiram, que a sua história te deu liberdade para viver. E isso não te faz menor do que ninguém. Isso não te faz errado. Isso, na verdade, te faz uma das coisas mais incríveis e assustadoras,
que existem nesse planeta. Isso te faz humano. Eu quero que esse conteúdo seja um espaço para que a gente dê forças para pessoas que também se sentem atrasadas e ignoradas pela vida. Então, se você puder, se você quiser, compartilha nos comentários a sua história. O que é que faz com que você se sinta atrasado? Atrasado em relação a quê? Por quê? Lá, por volta dos 23 anos, eu já estava vivendo a crise dos 30, porque eu já estava achando que eu comecei com um déficit muito grande comparado às pessoas da minha vida. Cresci numa família pobre, com uma situação muito difícil, tive que lutar muito pelas coisas. E apesar de ser uma história parecida com muitas histórias da minha rotina, de amigos meus e de pessoas que eu conheço, eu demorei para ficar em paz com o fato de que o que aconteceu, aconteceu, do jeito que aconteceu, eu não podia mudar muita coisa lá atrás, mas hoje eu posso mudar algo aqui dentro da minha cabeça e principalmente no meu coração para começar hoje a construir algo, uma vida que seja autêntica e pertinente ao que eu preciso. É algo que eu não podia fazer aos 15, mas que eu posso hoje, tanto que eu escrevi um livro sobre isso. Então eu te convido a compartilhar a sua história comigo um pouquinho. Enquanto a gente estiver vivo, a gente sempre pode mudar a situação. E esse é o nosso espaço para começar a fazer isso.